Vamos agora falar sobre a América do Sul. A América do Sul, como um dos subcontinentes da América, apresenta paisagens naturais muito diversas e uma enorme biodiversidade, abrigando a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. A população sul-americana é de mais de 434 milhões de habitantes, a qual é distribuída por 12 países e um departamento ultramarino francês. Trata-se de uma região com aspectos climáticos e geomorfológicos bastante diversos e únicos, que abriga feições como a Cordilheira dos Andes e a planície amazônica, além de uma enorme biodiversidade. Vamos agora falar um a um os países que compõem o subcontinente América do Sul, ok? Vamos começar pela Argentina. A Argentina é um país sul-americano situado na porção meridional do continente. Possui 45 milhões de habitantes e tem os Andes como fronteira natural com o Chile e tem como capital a cidade de Buenos Aires. Possui mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, sendo assim, é o segundo maior país do subcontinente sul-americano. O território argentino apresenta grande variedade paisagística e climática, com destaque para uma parcela da Cordilheira dos Andes ao oeste e a extensão região da Patagônia ao sul. Com mais de 45 milhões de habitantes que desfrutam de boa qualidade de vida, a Argentina é a segunda maior economia da América do Sul, sendo um grande produtor de soja, trigo e carne bovina, que são alguns de seus principais produtos de exportação. A qualidade de vida no país é uma das melhores do subcontinente. Sendo uma das potências da América do Sul, a Argentina é um país com grande potencial turístico e fortes tradições, além de paisagens espetaculares que vão desde desertos às florestas úmidas da Patagônia. É um lugar excelente para os turistas, pois se mostra seguro, com uma gastronomia saborosa e vinhos maravilhosos. Cultuam um tango ao invés do samba, adoram uma carne, diferentemente do feijão com arroz como preferem os brasileiros. Amam Maradona em vez de Pelé, mas apesar das diferenças e rivalidades, em especial no futebol, tem muitas similaridades com o Brasil. O país tem um povo alegre, uma estrutura muito boa e paisagens encantadoras de norte a sul. A capital Buenos Aires conquista os corações brasileiros e estrangeiros por seus ares europeus e edifícios de arquitetura rebuscada. Em constante movimento e modernização, Buenos Aires tem bons restaurantes, vida noturna animada e oferece boas oportunidades para a compra. Ela é o primeiro destino que muitos brasileiros visitam no exterior e abre as portas para muitas descobertas. Para além da capital argentina, repleta de restaurantes bacanas e atrativos turísticos imperdíveis, como a tradicional bairro de La Boca, o país reserva ótimas surpresas, e uma delas é a rica fauna marinha do Atlântico Sul, em Puerto Madryn, e Comodoro Rivadavia, para tirar belos clipes e marcar na memória a paisagem privilegiada da região. Falando em paisagens, dê um pulo em El Calafate, para admirar os picos de granito em El Chaltén e o glaciar Perito Moreno, belíssimo. As cidades de inverno da Argentina reservam resorts de esqui que encantam com seu charme. E claro, não podemos esquecer dos ótimos vinhos do país, classificado entre os melhores do mundo. Bolívia. Bolívia é um país de colonização espanhola localizado na América do Sul. Possui uma geografia bastante diversa, marcada pelas Cordilheiras dos Andes e pelo lago Titicaca. Localizado na América do Sul, a história boliviana envolve a colonização espanhola e a disputa com os países vizinhos pela delimitação de fronteiras. Atualmente, a Bolívia é uma economia em ascensão, possuindo uma geografia favorável à formação de muitos depósitos de minerais de alto valor econômico. A Bolívia possui cerca de 12 milhões de habitantes, governados por um sistema presidencialista, e a população local, notadamente descendente de indígenas, tem hábitos culturais diversos. A Bolívia é um país localizado na porção andina da América do Sul. Sua economia é baseada na exploração de combustíveis fósseis, como gás natural. Bolívia, ou Estado Plurinacional da Bolívia, é um país sul-americano localizado na região conhecida como América Andina. O território boliviano é constituído por uma variedade de paisagens naturais marcadas pela presença da Cordilheira dos Andes e do Altiplano, assim como de florestas e estepes, a depender da variabilidade do clima. Rico em recursos naturais, como gás natural e petróleo, sua população enfrenta um elevado índice de pobreza e desigualdade, que o coloca entre os mais pobres países da América do Sul. Lógico que tem gente que vê a Bolívia como o país pobre da América do Sul e pensa que deve ser um lugar feio, perigoso e nada turístico. Reveja seus conceitos. Se você é desses, não deixe se enganar. A Bolívia tem sim belas paisagens e é um dos lugares mais bonitos da América do Sul, apresentando o Salar de Uyuni e o Lago Titicaca, além de exóticas cidades cheias de atrações como La Paz, Potosí e Oruro. A Bolívia é um dos países mais interessantes da América do Sul. Apesar de ser um dos menos desenvolvidos, suas fronteiras guardam paisagens de tirar o fôlego.
O povo boliviano tem uma descendência indígena muito forte e suas tradições e culturas estão preservadas em seus costumes e afazeres diários. Outro lugar que vale a pena conhecer é a região do Lago Titicaca. Esse é o lago navegável mais alto do mundo e Copacabana é a principal cidade boliviana nas margens desse lago. O clima é de uma cidade praiana com muitos restaurantes e lojas. Copacabana é a praia dos bolivianos. Enfim, chegamos à minha nação, o meu país, Brasil. Tão importante quanto os outros, mas para mim com um significado muito importante, muito pessoal, pois é a terra onde nasci. O Brasil é o maior país da América do Sul, com área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem como capital federal a cidade de Brasília. A população brasileira chegou a 213.317.639 habitantes em 2021, de acordo com o IBGE, sendo mais de 87% dela vivendo nas cidades. São Paulo, a capital do estado do mesmo nome, constitui a maior área urbana do Brasil, com 12 milhões de habitantes. A economia brasileira, embora liderada pelo setor terciário, se destaca também em áreas como indústria petroquímica, automobilística e na produção agropecuária, que tem a soja como carro-chefe. Com capacidade de organizar o espaço geográfico em face da necessidade de oferecer condições do andamento da atividade, como infraestruturas necessárias, hotéis, rodovias, meios de comunicação, entre outras. Em suma, o Brasil ainda tem muito o que desenvolver, pois a indústria do turismo pode ser mais rentável que o setor industrial e rural, além de ser menos degradante. No mundo, essa é uma nova tendência econômica. Sendo um país imenso e diverso, o Brasil reúne alguns dos biomas mais surpreendentes do mundo. Não precisa ir muito longe para fazer um safari, um mergulho com tubarões, conhecer comunidades tradicionais, um deserto, passear de balão ou mesmo visitar uma ou centenas de ilhas paradisíacas. Mas é justamente pela grande possibilidade de viagens no Brasil é que acabamos confusos na hora de escolher qual o lugar mais lindo para viajar. No momento em que você programar sua viagem, os primeiros passos serão escolher o que você está buscando: praias, cachoeiras, montanhas, dunas, se quer relaxar em uma pousada charmosa ou se aventurar em um acampamento selvagem. As possibilidades de experiências para turismo no Brasil são diversas. O país oferece todas essas possibilidades e muitas outras. Lembrando que você não precisa escolher só um destino para viajar. Pode fazer um tour explorando mais de um local próximo e desfrutando ainda mais do passeio. O turismo no Brasil é grande gerador social. Primeiro, de receita por gerar grande número de postos de trabalhos, diretos e indiretos, cultural, pois preserva a identidade do lugar, como monumentos históricos, e ambiental, por aliar renda e preservação, e um exemplo disso é o ecoturismo, que só existe com a preservação do meio ambiente. Outra alteração nesse segmento foi o aumento do número de brasileiros que fizeram turismo no exterior. O aumento do fluxo de brasileiros foi propiciado principalmente pela estabilidade econômica do país e baixo valor do dólar. Isso no início dos anos 90, porque depois o valor do dólar superou a moeda brasileira e determinou uma queda no fluxo de brasileiros para fora do país. O turismo tem um altíssimo potencial econômico, social, cultural e ambiental. Vamos agora para o Chile. O Chile é um país localizado na América do Sul, que tem como capital o município de Santiago. Dispõe de um extenso litoral banhado pelo Oceano Pacífico, a oeste, e conta com a presença da Cordilheira dos Andes, a leste, o que lhe confere um relevo montanhoso. Possui climas muito diversos que vão de seco ao norte a úmido ao sul do país, proporcionando uma paisagem bastante heterogênea. Grande exportador de cobre, o Chile se consolida atualmente como uma das maiores economias latino-americanas. O turismo no Chile, um dos países mais visitados da América do Sul, agrada a quase todos os perfis de viajantes. O país tem uma grande variedade de destinos. Já viu um lugar com praia, neve e deserto? Pois é, por ocupar um pedaço fino, mas bem longo que vai da divisa com o Peru e Bolívia até o ponto mais extremo sul da América, o Chile tem uma variedade bem grande quanto ao clima. Além disso, como fica localizado entre o Pacífico e a Cordilheira dos Andes, o Chile reserva paisagens belas e diferentes. A interessante capital, Santiago, fica bem no meio do país, sendo o ponto de partida para conhecer os outros destinos do Chile, tanto no sul, onde se encontra a Patagônia chilena, quanto no norte, no deserto do Atacama. O Chile é um país com climas e paisagens diversas e que fazem a diversão de toda a família. Não é à toa que recebe milhares de turistas ao longo do ano. Para se ter ideia, em 2017 foram quase 6,5 milhões de viajantes, sendo a maioria da Argentina e do Brasil. O Chile possui lugares lindos para visitar e em total contato com a natureza. Para quem gosta de atividades e passeios ao ar livre, o Chile tem uma grande variedade de paisagens exuberantes. Se você quer praia, deserto, neve, vulcão ou montanhas, tem também. Ou seja, o leque de lugares para visitar no Chile é amplo e agrada a todo mundo.
Assim, ao chegar no Chile, saiba a melhor maneira de sair do aeroporto de Santiago e entenda como funciona o transporte público na capital chilena. Santiago é encantadora, cheia de culturas e atrativos turísticos para vários gostos. Que tal agora conhecermos a Colômbia? A Colômbia é o país da América do Sul que foi amplamente explorado pelos colonizadores espanhóis até a sua independência. O país possui belas riquezas naturais e a presença de muitos minérios. Economicamente, a Colômbia é uma importante produtora de bens primários. O turismo é uma parte importante da economia da Colômbia, visto que é um grande gerador de emprego e renda no país, especialmente na sua região litorânea. A Colômbia conta com diversas paisagens geográficas bastante particulares, com destaque para os parques de vegetação tropical, o litoral recortado e ainda as ilhas caribenhas. As cidades de Bogotá e Medellín são centros importantes do turismo de eventos e negócios, enquanto a ilha de San Andrés destaca-se com relação ao ecoturismo. Por sua vez, a cidade de Cartagena das Índias, com seu belo casario colonial preservado, é considerado o principal centro turístico da Colômbia. A Colômbia é um país que vem passando por um processo de modernização de suas infraestruturas, com investimentos importantes em transportes e energias, como já dissemos anteriormente. A rede de transportes da Colômbia é bastante diversa, com destaque para a ampla estrutura aeroviária, além dos portos e ferrovias. O país também possui destaque no transporte de massa por meio de teleféricos. Já na energia, apesar do amplo uso de fontes fósseis, a Colômbia tem procurado diversificar sua matriz energética por meio de investimentos em fontes renováveis, como eólica e solar. O turismo vem ganhando cada vez mais força. Muitos viajantes em busca das praias do Caribe por um preço mais acessível estão programando uma viagem para a Colômbia, isto porque parte do país é banhado por este mar maravilhoso. Além disso, existem várias ilhas da Colômbia no Caribe. Cartagena das Índias é uma principal cidade turística do Caribe colombiano e também ponto de partida para outras ilhas. Mas, é claro que os atrativos turísticos não se resumem apenas às praias da Colômbia. Se quiser conhecer mais da cultura colombiana, na capital Bogotá e seus arredores, você verá lugares incríveis. No país existem até mesmo vulcões nevados. Medellín é outro destino que pode ser bem interessante. A Colômbia é um país maravilhoso e com atrativos turísticos para todos os gostos de viajantes, desde aqueles que curtem praias do Caribe colombiano a aqueles que gostam de lugares históricos. Entender o mapa turístico da Colômbia é uma boa maneira de conhecer as regiões do país: Costa do Caribe, Cordilheira dos Andes e região amazônica. Descubra quais são os melhores para o turismo, pois o país tem atrativos turísticos imperdíveis, que vão desde museus passando por importantes construções históricas até lugar paradisíaco. Equador, país sul-americano. O Equador é banhado pelo Oceano Pacífico e faz fronteiras com Colômbia e Peru. Localizadas a 960 km de distância da porção continental, as Ilhas de Galápagos, que foram analisadas por Charles Darwin durante a elaboração da teoria da evolução das espécies, também pertencem ao Equador. O turismo é uma atividade econômica terciária, cuja importância tem crescido para a economia do Equador. Recentemente, o número de visitantes que chega ao Equador saltou de 1,6 milhões para 2,5 milhões ao ano, de acordo com a ONU, atraídos pela paisagem natural bastante diversa do país, pela sua história e pela riqueza cultural equatoriana. As Ilhas Galápagos figuram entre os principais atrativos turísticos do Equador. O local é mundialmente conhecido pela grande biodiversidade que abriga, com espécies endógenas encontradas somente no arquipélago. Por essa razão, 97,5% do território de Galápagos está sob proteção desde 1959. Também banhadas pelo Pacífico estão as cidades de Guayaquil, Salinas e Montañita. Na região dos Andes, a própria capital equatoriana, Quito, tornou-se um importante atrativo turístico. Chamado de Cidade da Metade do Mundo, fica próximo de Quito o parque que abriga o monumento indicando a passagem da linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios. A reserva Chimborazo e as cidades inseridas na Amazônia são também destinos turísticos do Equador. Com um rico passado colonial indígena, o Equador é uma coxa de retalhos de identidades étnicas. O país exibe ainda uma impressionante variedade natural, que inclui uma costa de mais de 2.200 quilômetros e seu território abriga parte dos Andes e da Amazônia, em uma área aproximada do tamanho do Rio Grande do Sul. Além disso, o país possui o arquipélago das Galápagos, ilhas vulcânicas, cuja rica e exclusiva fauna serviu de base para Charles Darwin elaborar a sua teoria da evolução. A economia nacional é impulsionada pela produção e exportação de petróleo, responsável por 40% das exportações. O país possui grande riqueza mineral, com destaque para ouro, prata, chumbo e zinco. Chegou agora a vez da Guiana. A Guiana fica localizada ao norte do Brasil, bem em cima de Roraima e do Pará, e se chama República Cooperativa da Guiana, mais conhecida como Guiana Inglesa. A capital do país é Georgetown e a língua oficial é o inglês. Os brasileiros costumam ir a Aletem, que é uma cidade para o turismo de compras, e fica próximo a Roraima. Lá são encontrados facilmente produtos como perfumes, roupas e alimentos de vários tipos. Sair de carro do Brasil para chegar à capital da Guiana não é uma boa opção, pois as estradas do país não são bem pavimentadas. Um
Um outro famoso atrativo do país são as Cataratas de Cayetor, um conjunto de quedas d'água que faz o visitante ter experiências únicas com a sexta maior cachoeira do mundo, que tem 226 metros de altura. No esporte, a preferência é pelo cricket, um esporte que envolve bolas e tacos e que lembra bastante o beisebol. Vamos agora para o Paraguai. O Paraguai é um país sul-americano do interior. Isso quer dizer que não possui saída para o mar. Esse país faz fronteira com o Brasil, Argentina e Bolívia. De forma irregular, alongada na direção noroeste e sudeste, ocupa uma superfície de 406.752 km². Limita-se ao norte e a noroeste com a Bolívia, a leste e nordeste com o Brasil e ao sul, sudeste e a oeste com a Argentina. De Foz do Iguaçu, no Brasil, se pode atravessar a Ponte da Amizade a pé. São apenas 10 minutos de caminhada, mas se preferir, há um grande número de táxis e vans que fazem a travessia. Se for de carro, saiba que o trânsito de veículos em Ciudad del Este é caótico e lento devido ao grande movimento em suas ruas apertadas. Vamos agora ao Peru, o terceiro maior país sul-americano que possui vários motivos para encantar qualquer turista. Certo? O Peru compartilha com alguns países vizinhos uma de suas maiores riquezas naturais, a Cordilheira dos Andes. Ela cruza o país de norte a sul, abrigando 84 ecossistemas e variadas regiões geográficas. Cheio de história gravadas em blocos de pedra maciça e estampada na face de um povo fascinante, o território peruano reserva maravilhas aos que chegam. O que há de bom no Peru além das construções do período imperial? Seria a vibração de energia das ruínas e locais sagrados para os incas, a civilização fortíssima que perdurou por tanto tempo na região? Vamos então responder aos questionamentos. A cultura também tem a inserção de elementos trazidos dos povos que migraram para o local com a variedade artística da época pré-colombiana, cheia de músicas, danças e artes típicas. Com restaurantes renomados, o país possui uma das gastronomias mais famosas do mundo, de pratos ricos e diversos. E como se só isso não bastasse, em terras peruanas você conhecerá as tradições de povos indígenas de cada uma de suas diversas civilizações e dos conquistadores espanhóis chegados no século XVI. O Peru é um destino dos sonhos para quem quer fazer uma viagem incrível e relativamente econômica, que com toda a riqueza que tem, também oferece momentos inesquecíveis para quem busca diversidade, autenticidade cultural, natureza e gastronomia, que carregam a essência da própria vida. O país é muito extenso, não sendo possível ver todas as suas maravilhas em uma única viagem, já que o Peru é um dos países de paisagens mais lindas e atrações mais variadas de todo o continente. Programar-se para viajar ao Peru apenas para conhecer Machu Picchu seria um desperdício de passagem. É que além das cidades perdidas dos Incas, existem muitos outros atrativos turísticos imperdíveis para serem visitados. Resumidamente, apresento Lima, a capital do Peru, Cusco, a capital arqueológica da América do Sul, o Vale Sagrado nos Andes peruanos e uma das cidades mais atraentes do Peru, Machu Picchu. Este país milenar dos Incas vem se desenvolvendo econômica, cultural e socialmente, se preparando assim para receber turistas do mundo todo de maneira hospitaleira. Suriname. Estamos chegando ao final da lista de países da América do Sul. Vamos a ele? O Suriname está localizado no nordeste da América do Sul e grande parte do seu território é tomado pela floresta amazônica. Além disso, faz fronteira com a Guiana pelo lado ocidental, Guiana Francesa a leste e com o Brasil ao sul, mais precisamente com os estados do Pará e do Amapá. Outra vantagem é que, como estamos falando de um país de língua estrangeira, será mais difícil obter informações da população local. Por isso, é importante ter noção do lugar que está visitando. É aconselhável anotar os locais de interesse, como hotel, aeroporto, restaurantes e lojas, além dos monumentos e locais históricos. Vamos agora ao penúltimo país da América do Sul pela ordem alfabética, que é o Uruguai. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul. Apesar disso, dispõe de elevada qualidade de vida e economia desenvolvida, voltada para a exportação e serviços em geral. Fazendo fronteira com o Brasil e a Argentina, tem como capital a cidade de Montevidéu, situada no litoral sul do país, onde se concentra quase a metade de toda a sua população. Ao todo, vivem no Uruguai 3,4 milhões de pessoas. Embora pequenino, o Uruguai é um país bastante interessante. Foi o primeiro país da América Latina a liberar o voto para a mulher, em 1927. Posteriormente, liberou o casamento gay, o aborto e, por fim, decretou a legalização da maconha em 2017. Mas apesar desses avanços liberais, o Uruguai, por outro lado, é bastante conservador. Os uruguaios gostam de mate, por isso é muito comum vê-los com uma garrafa térmica sobre o braço e o chimarrão na mão andando pelas ruas, nos shoppings e em outros lugares.
Além disso, como nós, adoram futebol e churrasco. São pessoas alegres, receptivas e solícitas, que estão sempre prontas para ajudar. Morar no Uruguai é o sonho de muitos brasileiros. O país possui uma economia estável e um clima de segurança maior do que o Brasil. Por isso, vem atraindo cada vez mais brasileiros residentes a cada ano. Além disso, o processo de visto para residência é relativamente simples devido ao Acordo Mercosul, que facilita o trânsito dos cidadãos entre os dois países. Assim como em toda a América Latina, o idioma oficial é espanhol e devido à proximidade com o Brasil, em Montevidéu existem diversas escolas e universidades que atraem brasileiros para estudar cursos de graduação e pós-graduação. E finalizando o nosso hall de países que compõem a América do Sul, chegamos à Venezuela. A Venezuela é um país localizado no subcontinente América do Sul e faz fronteira com a Colômbia, Brasil e Guiana. É um país com grande biodiversidade e rico em recursos naturais, situadas no continente americano, especificamente no subcontinente América do Sul, constituído em sua maior parte por áreas continentais e também por ilhas pequenas, situadas no Mar do Caribe. A Venezuela, ou melhor, a República Bolivariana da Venezuela, é um país da América do Sul localizada no Mar do Caribe. Mas o turismo na Venezuela não se resume às praias do Caribe. Há o visual urbano da capital, planícies e ainda um pedaço das cordilheiras dos Andes. A Venezuela é um país maravilhoso, cheio de atrativos turísticos inacreditáveis. Embora tenha praias do Caribe com cachoeiras gigantes e montanhas em forma de mesa, o turismo na Venezuela hoje em dia é super pouco explorado por conta da polêmica política. Apesar da crise política e econômica que o país tem passado nos últimos anos, e que começou lá no governo do ex-presidente Hugo Chávez, deixando alguns turistas receosos, o turismo na Venezuela continua em alta, o que contribui para a economia do país para sair da crise. Muitas pessoas ficam com medo de fazer uma viagem para a Venezuela. No entanto, além dos destinos maravilhosos, como a Isla Margarita, viajar para a Venezuela é barato. Conhecer a pequena Veneza da América do Sul, apelido dado pelo italiano Américo Vespuccio, que achou o país parecido com a Veneza italiana, é garantia de satisfação na certa. E assim termina a relação de países que compõem a América do Sul. Gostou do vídeo? Se gostou, curte aí!